1 Samuel capítulo 8. Quando ficou idoso, Samuel nomeou seus filhos como juízes em seu lugar. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles foram juízes em Berseba, porém eles não eram como seu pai, pois tinham muita cobiça por dinheiro. Aceitavam dinheiro para favorecer alguns e prejudicar outros, e eram corruptos. Por fim, os chefes de Israel se reuniram em Ramá, a fim de discutir o problema com Samuel. Disseram a Samuel: o Senhor já está idoso, e seus filhos não são homens de bem. Escolha um rei para nós que nos libere. Veja, todas as outras nações têm seu rei. Quando disseram: escolha um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel e ele orou ao Senhor pedindo conselho. Faça tudo o que eles pedem, respondeu o Senhor, pois é a mim que rejeitam, não a você. Eles não querem mais que eu seja o rei deles. Desde que os tirei do Egito, eles têm me abandonado continuamente e seguido outros deuses, e agora trata você da mesma maneira. Faça conforme eles pedem, mas também não deixe de adverti-los com toda a seriedade de quais são os direitos que o rei terá sobre eles. Assim Samuel contou ao povo o que o Senhor tinha dito, dizendo: já que vocês insistem em ter um rei, esses serão os direitos que o rei que governará sobre vocês terá. Ele convocará os seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra e como seus cavaleiros, e eles terão de correr na frente dos carros do rei. Ele colocará alguns para chefiar os soldados do rei na guerra. Alguns serão chefes sobre 1000, outros chefes de 50, outros trabalharão e cultivarão os campos do rei e farão as colheitas. Outros fabricarão armas para os soldados e equipamentos para os carros de combate. Ele vai tomar suas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor dos seus campos, das suas plantações de uvas e dos olivais, e dará essas propriedades aos seus servos. Tomará a 10ª parte das colheitas de cereais e da colheita das uvas de vocês, e as dará aos seus oficiais, a seus servos. O rei também tomará de vocês os servos e suas servas, além dos jovens mais excelentes, e o melhor do gado e dos jumentos. Vocês terão de entregar a ele a 10ª parte dos seus rebanhos, e vocês mesmos serão escravos do rei. Naquele dia vocês vão chorar lágrimas amargas por causa desse rei que vocês mesmos estão exigindo, mas o Senhor não virá ajudar vocês. Porém o povo não quis atender ao aviso de Samuel e disse: mesmo assim queremos um rei, porque desejamos ser iguais às nações ao nosso redor. Ele nos governará e nos conduzirá à guerra. Samuel contou ao Senhor o que o povo havia dito, e o Senhor respondeu novamente: então faça conforme eles pedem, dê um rei a eles. Então Samuel disse aos israelitas: voltem cada um para a sua cidade. 1 Samuel capítulo 9. Quis era um homem rico e de grande influência na tribo de Benjamim. Quis era filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem e de boa aparência. Não havia outro jovem de melhor aparência entre os israelitas. Era mais alto do que qualquer outro homem daquele povo. Um dia, as jumentas de Quis, pai de Saul, se perderam, e ele disse a Saul: leve com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles andaram por toda a região das montanhas de Efraim e pela região de Salisa, mas não as acharam. Depois foram à região de Saalim, percorreram toda a terra de Benjamim e não encontraram os animais em parte alguma. Finalmente, depois de procurar na terra de Zuf, Saul disse ao servo: vamos voltar para casa. A estas horas, meu pai já deve estar mais preocupado conosco do que com as jumentas. Porém o servo respondeu: acabo de pensar numa cidade. Nessa cidade mora um homem de Deus. Todo o povo daqui tem muita consideração por ele, porque tudo quanto ele diz acontece. Vamos ver se o encontramos e talvez ele nos diga onde estão os animais que procuramos. Mas não temos nada com que pagar esse homem, respondeu Saul. Até o nosso alimento se acabou e não temos nenhum presente para dar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? Bem, disse o servo, tenho aqui 3 gramas de prata. Pelo menos podemos oferecer esse dinheiro a ele e ver se ele nos mostra o caminho. Antigamente, em Israel, quando alguém ia consultar Deus, dizia: vamos ao vidente, porque naquela época o profeta era chamado de vidente. Saul concordou: está bem, vamos. E assim foram para a cidade onde morava o homem de Deus.
Quando subiam a colina em direção à cidade, viram algumas jovens que estavam saindo para tirar água. Então perguntaram a elas: O vidente está na cidade? Sim, responderam as jovens. Continue por essa estrada. Ele mora logo depois da entrada da cidade. Ele acaba de voltar de uma viagem para tomar parte num sacrifício público no alto da montanha. Por isso, apressem-se para encontrá-lo, antes que ele suba ao altar do monte para comer. O povo não comerá, enquanto o vidente não chegar e abençoar o alimento. Vão agora e vocês o encontrarão. E assim eles foram para a cidade, e quando entravam pela porta, viram Samuel que saía na direção deles e se dirigia para o lugar de culto. No dia anterior, o Senhor já havia revelado isso a Samuel. Amanhã, a esta hora, vou enviar a você um homem da terra de Benjamim. Você deve derramar óleo sobre a cabeça dele como sinal de que ele será o líder sobre Israel, o meu povo. Este homem livrará o meu povo das mãos dos filisteus, pois tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido o seu clamor. Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: Esse é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Nesse instante, Saul se aproximou de Samuel na entrada da cidade e perguntou: Pode me dizer, por favor, onde é a casa do vidente? Eu sou o vidente, respondeu Samuel. Suba até o lugar de culto adiante de mim e comeremos juntos. Pela manhã eu lhe direi o que você deseja saber e indicarei o caminho a seguir. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, porque já foram encontradas. A quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e toda a família do seu pai? Mas, Senhor, respondeu Saul, não sou eu da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel? E o meu grupo de famílias é o menos importante de todos os grupos de famílias da tribo de Benjamim. Então, por que o Senhor está dizendo essas coisas a meu respeito? Então Samuel levou Saul e seu empregado para a grande sala e os fez assentar à cabeceira da mesa, dando-lhes lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 homens. Samuel ordenou ao cozinheiro-chefe: traga o pedaço de carne que eu pedi para colocar à parte e que era para ser preparado para o convidado de honra. Então o cozinheiro-chefe trouxe o pedaço de carne e o colocou diante de Saul. Aqui está o que foi reservado. Por favor, coma, disse Samuel, pois eu estava guardando esse pedaço para você, antes mesmo de haver convidado esses outros. Assim Samuel comeu na companhia de Saul, comeu na companhia de Samuel. Depois que desceram do monte para a cidade, Samuel levou Saul para o terraço da casa, e ali conversaram por algum tempo. Ao amanhecer do dia seguinte, Samuel chamou Saul no terraço e disse: levante-se, já está na hora de você partir. Eu o acompanharei. Saul levantou-se e Samuel o acompanhou até a saída da cidade. Ao chegar até a saída da cidade, Samuel disse a Saul que mandasse o seu empregado prosseguir. E então disse a Saul: espere mais um instante para que eu transmita uma mensagem especial da parte de Deus. 1 Samuel capítulo 10. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, beijou-o e disse: faço isso porque o Senhor ungiu você para ser o líder de Israel, o seu povo. Quando você partir, vai ver 2 homens ao lado do túmulo de Raquel, em Zelza, na terra de Benjamim. Eles lhe dirão que as jumentas já foram encontradas e que seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com a sua demora. E pergunta: o que posso fazer para encontrar o meu filho? E quando você chegar ao carvalho de Tabor, verá 3 homens vindo em sua direção. Eles estão a caminho de Betel, onde vão adorar a Deus no altar que existe ali. Um deles estará levando 3 cabritos, outro estará levando 3 pães e o terceiro uma vasilha de vinho. Eles vão cumprimentá-lo e oferecer-lhe 2 pães, que você deverá aceitar. Depois disso você irá a Gibeá Elohim, também conhecido como Monte de Deus, onde se encontra uma tropa de filisteus que guarda a cidade. Ao chegar lá você encontrará um grupo de profetas descendo do monte. Eles virão tocando saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles também profetizarão. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles e será transformado em uma nova pessoa. Assim que esses sinais se cumprirem, tome as decisões que parecem certas para você, pois o Senhor estará com você. Vá a Gilgal e espere ali por mim durante 7 dias, pois eu irei lá a fim de oferecer os sacrifícios queimados e o sacrifício de paz. Quando chegar, eu lhe darei outras instruções. Quando Saul se despediu e virou as costas para se afastar dele, Deus mudou o coração de Saul, e todos os sinais profetizados por Samuel se cumpriram naquele dia. No momento em que Saul e o empregado chegaram a Gibeá, viram os profetas que vinham ao encontro deles, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele também começou a profetizar no meio deles.
Quando seus amigos souberam disso, exclamaram: O que aconteceu ao filho de Quis? Saul agora também é profeta? E um homem dali acrescentou: E quem é o pai deles? Daí teve a origem o provérbio: Saul também está entre os profetas? Tendo Saul acabado de profetizar, subiu ao monte onde estava o altar. Por onde vocês andaram? Perguntou o tio de Saul. E Saul respondeu: Saímos para procurar as jumentas, mas não conseguimos encontrá-las. Então fomos ao profeta Samuel. E que foi que Samuel disse? Perguntou o tio. Ele disse que as jumentas já tinham sido encontradas, respondeu Saul. Porém ele não contou ao tio que Samuel o tinha ungido rei. Samuel mandou que todo o povo de Israel se reunisse em Mispá e deu ao povo este recado: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei Israel do Egito e livrei vocês do poder dos egípcios e de todas as nações que maltratavam vocês. Mas apesar de ter feito tudo isso em favor de vocês, ainda assim rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias e disseram: Preferimos ter um rei. Por isso apresentem-se diante do Senhor, de acordo com as suas tribos e grupos de famílias. Assim Samuel reuniu todas as tribos de Israel diante do Senhor, e a tribo de Benjamim foi escolhida por sorteio. Então Samuel fez chegar a tribo de Benjamim diante do Senhor, grupo de família por grupo de família, e a família de Matri foi escolhida. E finalmente foi sorteado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não o encontraram. Por isso consultaram novamente o Senhor: Ele está aqui entre nós? E o Senhor respondeu: Saul está escondido no meio da bagagem. Eles correram e o trouxeram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, ele era maior do que todos do povo. Os mais altos do povo só lhe chegavam aos ombros. Então Samuel disse a todo o povo: Vocês estão vendo o homem que o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. E o povo gritou: Viva o rei! Samuel repetiu então ao povo os direitos e obrigações de um rei, e escreveu-os num livro e colocou este livro num lugar especial perante o Senhor. Depois Samuel mandou que todos voltassem para casa. Quando Saul voltou para sua casa, em Gibeá, Deus tocou o coração de um grupo de homens valentes que foram com Saul. Havia, porém, alguns vadios que exclamavam: Como este homem pode salvar-nos? E desprezaram Saul, e não lhe trouxeram presente algum. Porém Saul não lhes deu ouvido.